Eu quero começar essa aula com uma pergunta que pode parecer boba ou pode parecer até simples, mas que é bastante reveladora. A pergunta é: por que um diretor filma um filme de um jeito específico? Por que um diretor grava um longa de um jeito particular? Os diretores do cinema possuem estilos diferentes. O Wong Kar-wai, por exemplo, um diretor chinês que faz filmes em Hong Kong, possui uma abordagem muito estilizada. São filmes com uma fotografia bastante carregada, com o uso de luzes e tons visuais muito sugestivos. Alguns filmes da década de 90 do Wong Kar-wai possuem até uma certa distorção na imagem. Ele usa essas lentes grande-angulares, usa uma câmera na mão muito característica. Em vários filmes do Wong Kar-wai, a gente tem essa impressão de que o espaço está, de algum modo, se relacionando diretamente com os personagens. O Wong Kar-wai filma desse modo específico porque ele quer passar uma ideia específica, ele quer expressar uma visão artística, uma sensibilidade artística que, pelo menos na minha visão, em alguns casos, mostra como esse espaço da cidade, mostra como esse espaço urbano afeta uma relação emocional dos personagens. O Kar-wai mostra situações cotidianas nesses espaços urbanos, porém com um peso sentimental muito forte, como se os acontecimentos amorosos ressignificassem aqueles espaços. Esse espaço pode refletir essa relação, esse espaço pode oprimir tal relação ou pode sublimar tal relação de algum modo. O Alain Resnais, um diretor francês, também trabalha com isso de algum modo. É um diretor diferente do Wong Kar-wai, mas é um cara que tinha interesses pelos espaços, por como a arquitetura dos ambientes pode reforçar algumas sensações. Ele tinha um interesse pela memória desses espaços, pela força expressiva de um ambiente, por uma relação entre personagem e espaço que é sempre bastante reveladora. O Wong Kar-wai articula escolhas formais que forçam essa ideia. Em cada filme ele faz isso de modo diferente, mas no geral existe esse interesse, existe essa estilização dos cenários que evidencia muito bem essa sua ideia. E se a gente pensar em um diretor como o Shyamalan, por que o Shyamalan filma do jeito que filma? O que é esse jeito que o Shyamalan filma? O Shyamalan não estiliza tanto as suas imagens como o Wong Kar-wai. Ele tem uma articulação formal mais minimalista. Ele tem escolhas formais, no geral, bastante econômicas. E o que eu quero dizer com escolhas formais econômicas? Eu quero dizer que o Shyamalan geralmente usa poucos planos para resolver as suas cenas. Tem algumas cenas que ele usa apenas um plano para resolver tudo. Ele gosta de usar poucos planos, mas planos muito significativos, como se o Shyamalan quisesse sempre manter o espectador em uma mesma perspectiva, como se ele não quisesse mostrar todos os lados de alguma coisa, como se ele quisesse até alienar o espectador em uma mesma perspectiva. Muito das escolhas formais do Shyamalan vem dessa ideia de alienar o espectador para depois
revelar alguma coisa. Os próprios plot twists dele passam essa ideia. É um diretor que faz escolhas formais que reforçam aspectos dos seus roteiros, que dão um significado cinematográfico para os seus roteiros. No A Vila, isso é bastante perceptível. O trabalho possui escolhas formais que estão sempre guiando o nosso olhar. Em vários diálogos e sequência, a gente vê tudo de uma certa distância, como se ele não quisesse revelar alguma coisa, ou ainda faz o oposto, ou ainda deixa tudo muito perto. Por exemplo, naquela cena em que o personagem do Joaquin Phoenix é esfaqueado, é uma cena brilhantemente decupada em que os closes retardam o nosso conhecimento do ato. A gente está muito próximo para entender exatamente o que aconteceu. A gente entende só quando vê a faca saindo do corpo do personagem. É como se no A Vila as coisas estivessem ou muito distantes ou muito próximas, mas nunca em uma distância que vai entregar tudo. Existe uma sutileza nesse sentido, tanto formal como narrativa. O Shyamalan faz escolhas formais porque ele quer passar essa ideia. O Wong Kar-wai e o Shyamalan definem essa forma dos seus filmes a partir de uma sensibilidade artística. Eles constroem o que eu chamo de unidade estilística, o que várias pessoas chamam de mise-en-scène. O que é essa unidade estilística? O que é a mise-en-scène? Ela é a ideia cinematográfica do diretor sobre aquele roteiro. O diretor define uma ideia e faz escolhas formais, faz escolhas estilísticas que tenham um equilíbrio entre si, que sigam um princípio próprio, um princípio que irá nos impactar. E essas escolhas formais, elas são tão importantes que elas podem até mesmo ressignificar o tema do filme. Muitas vezes um diretor pode fazer escolhas formais que até mesmo contradizem as suas intenções iniciais. Eu vejo algo do tipo no Roma, do Alfonso Cuarón. Me parece que a intenção do Cuarón no filme é estabelecer um vínculo afetivo com aquelas figuras e aquele espaço. Ele fez o filme em homenagem à sua babá, fez o filme a partir de memórias da sua infância, mas o trabalho possui uma abordagem formal que, para mim, soa muito impessoal. Eu não acho que ele faz escolhas formais específicas, eu acho que ele faz escolhas formais genéricas, eu acho que ele está muito mais preocupado em fazer um filme, entre aspas, bonito, em se aproveitar desse preto e branco de maneira mais apelativa do que em, de fato, pensar em uma unidade estilística com uma sensibilidade própria. Me parece que existe até uma frieza em tudo que ele filma, uma estilização que, diferente da estilização do Wong Kar-wai, que sublima um aspecto íntimo dos personagens, acaba, no caso do Roma, acaba, digamos, estetizando os próprios personagens, transforma os personagens em um mero elemento estético, em um objeto estético. E essa escolha formal
de algum modo trai a sua intenção inicial de fazer do filme um retrato lírico e pessoal sobre a sua infância e a sua babá. É um filme que possui a intenção de ser pessoal, mas que faz abordagens formais impessoais. Eu acho que ele resolve tudo formalmente muito mal. Ele usa essa pan para a direita e para a esquerda, esse movimento de câmera sobre o próprio eixo que me soa quase como uma câmera de segurança. Ele usa o traveling lateral, que é esse movimento lateral que acompanha os personagens, de maneira meio automática. Não existe uma preocupação formal que vá além dessa perspectiva superficial que nunca dramatiza o que vê, mas apenas encaixa tudo à sua volta em um esquema formal pré-calculado. Claro que essa é a minha perspectiva. Essa foi a experiência que eu tive com o filme. Eu não gostei do filme, eu não me senti impactado com o filme, e esses foram os motivos que eu encontrei. O trabalho pode ter impactado outras pessoas. Tais pessoas podem ter ideias diferentes sobre o filme, podem articular ideias muito boas sobre o filme. A crítica de cinema não serve para encontrar uma grande verdade sobre um filme, serve para revelar perspectivas diferentes sobre uma obra. Não existem regras formais. Tais escolhas formais podem impactar as pessoas de forma diferente. Uma crítica ruim não é uma crítica que não entendeu o filme. Uma crítica ruim é uma crítica que argumentou mal a sua ideia. É uma crítica que não explora a relação do diretor com a linguagem, que não articula uma ideia sobre isso. Eu não acho que esse minimalismo do Cuarón seja como o minimalismo do Ozu. O minimalismo do Ozu é um minimalismo que vai inserindo pequenos detalhes expressivos, vai inserindo sutilezas formais muito expressivas. Aqui me parece tudo pré-calculado e não criativamente rigoroso. E também eu nem acho um problema o trabalho não seguir essa intenção inicial do diretor, porque mesmo que não seguisse, ele poderia ser um ótimo trabalho. Ele poderia ser um trabalho que possui esse tom mais distanciado, mas que ainda assim articula uma certa ambiguidade nesse tom contemplativo. Mas eu acho que nem isso ele faz. Eu não acho que um filme deve ser analisado segundo as intenções do autor. Eu acho que o legado de um trabalho, o legado de um filme é definido justamente pelas perspectivas das pessoas, pelo impacto que tal filme teve no mundo. O caso do Cuarón foi específico porque ele mesmo, nesse discurso dele, em entrevistas, dizia que a intenção era fazer uma homenagem mais lírica e mais pessoal, mas as escolhas formais me soam bastante impessoais. Eu também costumo usar muito o Tropa de Elite 1 como exemplo de um filme em que a forma acaba ressignificando essa intenção inicial. O discurso que o José Padilha dava na época, o discurso que o diretor dava na época, era de que o longa problematizava o seu protagonista, o Capitão Nascimento. E a própria história do filme, em teoria, até faz isso. O roteiro até faz isso de algum modo. É uma história que
até certo ponto, evidencia uma sociopatia daquele personagem, evidencia uma relação doentia e patológica dele com a violência. Em última análise, é um discurso que pretensamente criticaria os atos desse personagem, porém na prática, pelo menos na minha experiência como filme, o Tropa de Elite faz justamente o oposto. A unidade estilística do Padilha, a mise-en-scène do Padilha, a forma como ele concretiza o roteiro, acaba vibrando muito mais com as ações do Capitão Nascimento do que criticando tais ações propriamente. Isso vai desde o uso da trilha sonora até a forma como a câmera aborda aquilo. A música tem uma entonação que está vibrando com aquilo, que parece até que está torcendo pelo Capitão Nascimento. A câmera tem uma relação meio sádica com a violência. Uma relação que por si só eu já acho muito ruim e muito forçada e muito apelativa. Mesmo se a intenção dele fosse outra, fosse de fato vibrar com aquilo, eu acho que essa relação mais sádica é muito forçada, é muito ilustrativa até. A atuação do Wagner Moura tem um tom íntimo, um tom meio carismático e confessional até, que compele o espectador a estar do lado dele. Existem vários elementos do filme que, pelo menos para mim, reforçam essa ideia de uma direção que vibra com aqueles atos e que faz isso de maneira ruim, que vibra de maneira apelativa e que até idealiza o seu personagem, chega perto até de transformar o seu personagem em uma espécie de herói. Acredito que até existiu uma certa ambiguidade proposital nisso. A intenção podia ser justamente lidar de maneira ambígua com essa ideia de um suposto herói contemporâneo, mas não me parece que ficou tão ambíguo assim. Me parece que ele pende para um lado só, que ele se entrega muito a essa catarse pela violência. Eu estou dando todos esses exemplos aqui, estou falando sobre tudo isso aqui para você entender que se você quer fazer um filme, se você quer expressar a sua sensibilidade em um filme, não basta você ter uma boa intenção. Um filme não é feito de boas intenções. Você precisa fazer escolhas formais que concretizem as suas ideias. Você precisa pensar em uma unidade estilística que irá expressar o que você quer expressar. Um cineasta filma de um jeito específico porque ele quer passar uma sensação específica, quer passar uma ideia específica. Com certeza, as pessoas podem ter relações diferentes com isso. O cineasta não tem controle sobre isso. O legado de um filme não será definido pela intenção inicial do seu autor, mas muitas vezes existe um descaso formal. As pessoas acham que se o filme delas trata sobre um tema específico, os espectadores já vão entender a visão dela sobre isso. Esse filme Cuties, que saiu na Netflix agora, acho que em português o nome é Lindinhas, algo assim, pode ser um bom exemplo. A intenção da cineasta era fazer um filme que denunciasse essa hipersexualização das crianças,
mas existem escolhas formais que mostram o corpo das crianças de forma apelativa. Claro que nesse caso, eu acho que muitas pessoas que criticaram o filme nem viram o filme, mas eu assisti ao filme e eu acho que existe sim um descaso formal. Eu acho que a intenção da diretora não ficou muito clara, porque ela apenas se apropriou dessa estética apelativa e não articulou uma relação específica com aquilo, não articulou uma relação formal que fosse criticar aquilo. Não basta você querer fazer um filme que denuncie a violência policial, não basta você querer fazer um filme que vá homenagear a sua babá, não basta você querer fazer um filme que vá denunciar a hipersexualização das crianças. O cinema não é feito de intenções. Você tem que pensar em uma abordagem formal que irá concretizar essa ideia. A forma do cinema, como eu acho que vocês já perceberam ao longo dessas aulas, ainda é muito subestimada. Hoje em dia é bastante comum um filme ser julgado muito mais pelo seu tema do que pela sua forma. E eu acho que os próprios espectadores contribuem muito para isso, defendem um filme só porque ele trata de um tema específico e não porque ele articula uma relação com a linguagem, sendo que, se tal tema é tão importante para você, você devia justamente se preocupar mais com isso. Você devia se preocupar quando algum cineasta trata esse tema de maneira meramente ilustrativa ou até de maneira meramente oportuna. Eu acho que hoje realmente existe uma grande crise estética no cinema que parte disso. A relação com a linguagem está sendo subestimada, está sendo até esquecida. As pessoas não querem ter o trabalho de se relacionar de forma mais direta com um filme. Querem ter tudo mastigado, querem ter tudo explicado, querem usar uma cartilha para tudo, querem se acomodar nessa posição. E isso é ruim, porque isso faz com que você mantenha uma relação superficial com as obras. Se você quer ter uma relação mais profunda com o cinema, se você quer ser crítico, quer ser cineasta, se você quer simplesmente aproveitar mais os filmes, você deve sim estudar a linguagem, você deve sim estudar a história do cinema, você deve sim estudar as técnicas do cinema. Muita gente me pergunta no Instagram, eu preciso conhecer as técnicas do cinema para entender melhor os filmes? Eu preciso saber que movimento de câmera é esse? Que tipo de enquadramento é esse para assimilar melhor uma obra? E eu respondo que sim. Se você quer analisar uma linguagem artística, você precisa entender sobre essa linguagem. É claro que um filme vai te impactar mesmo você não tendo esse conhecimento. Uma obra de arte é capaz de criar uma relação intuitiva muito forte com todo mundo. Mas se você quer articular uma ideia sobre esse filme, se você quer entender esse impacto, se você de fato quer compreender o que o diretor fez para causar esse impacto, se você quer um dia ser capaz de fazer um filme que cause um impacto, você deve sim conhecer as técnicas do cinema, conhecer todos os detalhes dessa linguagem, os tipos de enquadramento,
os diferentes modos de se filmar uma cena, como os movimentos do cinema mundial foram lidando com essa linguagem, como existem diversas teorias sobre essa linguagem do cinema, como essa linguagem foi, entre aspas, evoluindo ao longo dos anos. O cinema é sim uma arte muito imediata. Um filme tem o poder, sim, de te causar um impacto muito imediato, mesmo você não conhecendo nada sobre a linguagem, mas o cinema é também uma linguagem totalmente complexa, uma linguagem altamente complexa. Inclusive, o cinema é tão poderoso justamente porque ele é complexo, porque existem diversos elementos nessa linguagem. Existe uma decupagem, existe uma montagem, existe um trabalho sonoro, existe um trabalho de atuação, existe um trabalho de dramaturgia, existe toda uma rede de elementos que está respondendo a um sistema formal específico, a uma unidade estilística. E se você quiser entender sobre tudo isso, você terá sim muito trabalho, você terá sim que estudar e se dedicar a isso, terá que ler muito, terá que ver muitos filmes.